Meu nome é Mauro José, hoje carnívoro restrito. Quando eu falo carnívoro restrito, minha alimentação hoje é carne, ovos e gordura. Preferencialmente carne bovina ou suína. A carne, ela tem uma composição nutricional excepcional. Ela é um produto com densidade nutricional. E quando você se alimenta de um produto com densidade nutricional, acontece uma coisa fantástica. E é, primeiro, saciedade. Segundo, você tem um alimento biodisponível. A carne, ela tem todos os componentes que o nosso corpo precisa, só que esses componentes que o nosso corpo precisa estão de forma biodisponível, ou seja, elas estão alinhadas com a forma mais acessível possível para o nosso corpo. Ou seja, é fácil para o nosso corpo acessar esses nutrientes da carne. Então, por isso a carne é esse alimento biodisponível. E hoje eu quero conversar com vocês, para quem ainda não me conhece, eu estou chegando a 60 dias como carnívoro, ainda sou um novato na carnívora. Primeira coisa que eu consigo entender é que eu reduzi 16 quilos. Quando eu falo que eu reduzi 16 quilos, é porque a gordura ela é uma inflamação de baixo grau. Então eu estou desinchando, desinflamando. Amor, mas você vai emagrecer mais de 16 quilos? Pode ser que sim, pode ser que não. O meu corpo, quando ele fica sem essas toxinas, ele começa a desinflamar. A inflamação começa a ser eliminada. Então, como a inflamação começa a ser eliminada, você desincha. A gordura no teu corpo é o efeito colateral dessa inflamação. A gordura é a inflamação de baixo grau. E no Brasil, nós temos um produto que é vendido para a gente há uns 70 anos como um produto incrível, um produto excepcional, um produto fantástico, um produto completo, e é uma grande ilusão. Uma grande ilusão porque ele nos traz mais malefícios do que benefícios. E esse produto, muitas pessoas já comem ele por hábito, nem que você goste. Eu fui um desses. Eu fazia porque eu gostava, aprendi a gostar. Você não nasce detestando uma coisa, você também não nasce amando uma coisa. Você é treinado, você é preparado. Então você ouve tanto falar que é excelente para o nosso corpo, que você acaba se adaptando, acaba incorporando na tua alimentação. Esse produto que eu estou falando para vocês é o feijão, o nosso queridinho feijão do brasileiro. O feijão, em todas as variedades de feijão, independente do feijão, é o alimento com maior variedade e quantidade de antinutrientes. Quando eu falo antinutrientes, são químicos dentro do feijão que ou impede a absorção do feijão ou impede a absorção de outros alimentos que você come. Então, quando eu falo disso, estou dando um exemplo do feijão, você tem um exemplo do milho. Quando você come carne, quando você vai defecar, você não vê carne nas suas fezes. Mas se você come feijão, se você come milho, você vê grão de milho, a casca do milho, a casca do feijão na tua fezes. Por que você vê isso? Porque o teu corpo não consegue absorver. Se você vê isso na tua fezes, seu corpo está dizendo, isso aqui é lixo. Você comeu, mas não precisava comer. Então, se não precisava, eu vou jogar fora. Então, o teu corpo joga esse lixo fora.
E o feijão é um destes lixos alimentares que a gente tem como um alimento incrível, e não é. Um dos componentes antinutrientes do feijão é o fitato. O principal antinutriente. Ele liga o ferro, zinco e cálcio, reduzindo a absorção. Disse que se você cozinhar o feijão, se você você reduz o efeito dos antinutrientes. É uma outra grande mentira, porque você reduz. Isso está correto, mas você não elimina. O problema é que você ainda mantém antinutrientes do feijão quando você se alimenta. E esses antinutrientes, por mínimo que seja, o problema não está que não, agora tem só um pouquinho, mas você não come o feijão uma vez na vida. Pelo contrário, o brasileiro come o feijão todos os dias, a vida toda. Então, um pouquinho se torna muito depois de 50 anos. Então, os efeitos colaterais são extremamente destrutivos. Porque, por mais que o cozimento diminua, você não tem como tirar todos os antinutrientes. Falei só do fitato. Do fitato. Agora nós temos também as lectinas. As mais conhecidas é a fitoemaglutinina em estado cru. Eu acho engraçado quando falam que, olha, o feijão em estado cru. Cara, ninguém come feijão em estado cru. Ninguém come feijão em estado cru. O engraçado é que, se você observar, o feijão, raramente você vê aves comendo feijão. Você pegar feijão e colocar no chão, eles comem arroz, eles comem milho. Cru, eles comem milho. Mas eles não comem feijão. Ou seja, será que as aves são mais inteligentes que a gente? Eles sabem que a toxina que tem lá vai fazer mal para eles? Eles não comem. Então, se nem as aves comem feijão cru, por que eu vou comer? Então, quando eu vejo assim, não, a lectina é mais conhecida e em estado cru, ninguém come feijão cru, caramba! Feijão cru, ninguém come, não existe isso. As lectinas causam dor abdominal, vômito e diarreia. Se ela fosse realmente totalmente destruída pelo cozimento, você não teria esses sintomas. E você sente. O feijão, eu cortei o feijão na minha vida antes de ser carnívoro. Porque eu descobri que o feijão provoca desbiose. Eu não vou entrar em detalhes sobre a desbiose agora. Se você quiser entender um pouco mais sobre desbiose, você pesquisa no Google, você vai descobrir o que é desbiose. No feijão, nós também temos os inibidores de tripsina. Esses inibidores bloqueiam enzimas que digerem proteínas, ou seja, essa enzima bloqueia a digestão de proteínas, ou seja, sabe aquele prato famoso brasileiro que é a feijoada, que é o feijão com pé de porco, ingredientes do porco, linguiça, tarará, tarará, tarará? Essa enzima impede que a proteína da carne, que é benéfica para você, seja absorvida. Ou seja, a feijoada, um prato tradicional do Brasil, ela mata as proteínas que estão lá dentro. Ou seja, você come, mas o teu corpo não consegue absorver. Porque essa enzima no feijão impede a absorção de tudo que for proteína. Proteína animal, proteína vegetal, ela impede a absorção de proteínas. E esse bloqueio das proteínas na nossa digestão causa má aproveitamento nutricional e desconforto intestinal. E mais uma vez dizem que o cozimento desativa tudo isso. Mais uma mentira. Porque não existe essa
você não consegue tirar todos os antinutrientes do feijão. No feijão nós também temos os taninos, mais concentrados em feijões escuros, dão cor e sabor amargo. Reduzem a absorção de ferro, remoção parcial. Ou seja, o ferro presente no feijão não é ferro M. Ou seja, o nosso corpo não tem a capacidade de absorver o ferro do feijão. Em função de todos os antinutrientes do feijão, você absorve de 2 a 5%, enquanto da carne você absorve de 30 a 35%. Ou seja, a diferença é gritante. Para quem precisa do ferro, todos nós precisamos do ferro. Porque o ferro faz parte da composição do teu sangue. Ele é utilizado na construção do teu sangue. E o sangue que faz o transporte do oxigênio para o nosso corpo. Então ele é fundamental. O ferro é necessário. Só que nos venderam que o feijão é rico em ferro. Realmente ele é rico em ferro. Só que é rico em um ferro que não é sintetizado pelo nosso corpo. Nosso corpo não absorve. Ele joga fora. Por quê? Porque o feijão, mais uma vez, é lixo. E da carne, o ferro da carne, o ferro do fígado, o ferro na carne, você absorve de 20 a 30%, até 35%. Então a diferença é gigantesca. E nós temos as saponinas. Saponinas formam aquela espuma na água do cozimento. Quem já cozinhou feijão sabe daquela espuma. Essa espuma é levemente irritante, mas também tem efeito. Então, ou seja, o feijão, ele é um produto que ele deveria ser banido da cozinha das pessoas. Eu estou no Brasil, eu não estou falando só do Brasil, porque ele é prejudicial em qualquer país do mundo. Ah, mas o feijão é terrível. Não, gente, é porque é o seguinte. Quando você vai caçar a presa que você está caçando, ela tenta fugir, ela tenta correr. Quando a onça está caçando, ela está caçando uma capivara. A capivara vai fugir, vai entrar na água, ela vai dar o jeito dela de fugir. Os vegetais não têm pernas, eles não têm como fugir. O pé de feijão, ele não vai sair correndo quando você vai catar o feijão. Então, os vegetais criaram químicos para se proteger. Tudo isso, todos esses nutrientes que eu estou falando do feijão, é para que você não coma o feijão. Ele quer, aquele grãozinho que a gente come do feijão, é a semente do feijão. É para que ele tenha mais, para que ele se multiplique. Por isso ele não quer ser comido. Ele entendeu que não precisa ser comido. Então é o sistema de proteção das plantas, os antinutrientes. E como eu falei para vocês, o feijão é o campeão de antinutrientes. Como eu falei para vocês, recapitulando, fitato, principal componente antinutricional do feijão, concentrado principalmente no germe e na casca. Os inibidores de amilase bloqueiam parcialmente a digestão do amido, e os taninos, presentes principalmente em milhos de cor escura ou variedades especiais, e também no feijão. Só que no milho tem menos taninos e no feijão tem mais. No feijão nós temos o ácido fítico e oxalatos em quantidades menores. Ou seja, o feijão tem um risco real. E aí mais uma vez coloca assim uma coisa bem idiota quando você fala disso. Olha, o feijão tem alto risco consumido cru. Ninguém come feijão cru. Só que o cozimento não elimina 100% das toxinas do feijão, dos antinutrientes do feijão. São químicos criados pelo feijão para se proteger, para que ele não seja comido.
O cozimento elimina? Elimina. Elimina uma boa parte, mas não zera. E esse pouquinho que fica vai lhe fazer mal. Quando eu cortei o feijão, por que eu cortei o feijão? Porque minha barriga ficava inchada, eu ficava com aquela... Eu comia feijão, eu tinha aquela impressão de que eu estava parecendo um balão, eu me sentia inchado, incomodava, doía a barriga, gases, muitos gases. E aí eu cortei o feijão antes de descobrir a carnívora. E hoje eu entendo por que o feijão faz isso tudo. O feijão está dizendo para você, eu não sou comida. Tá me comendo por quê? Eu vou lhe dar um monte de efeitos colaterais para que você não coma. O ser humano teimoso vai lá, lava o feijão, troca água, troca de novo, cozinha. E mesmo assim não consegue tirar 100% dos outros nutrientes. Baixa, mas não zera. E aí você passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos da sua vida comendo feijão. E aí tu jura que esse restinho de nutrientes que ficou lá, cumulativamente, acumulando no teu intestino, acumulando no teu corpo, todo dia. Tem gente que come feijão no almoço e na janta. E aí, tu jura que esses nutrientes não lhe fazem mal? Então, o feijão, existe uma cultura que diz que não, o feijão, se você cozinhar ele zera os antinutrientes. Não zera os antinutrientes. Isso é uma balela, uma grande falácia. O feijão não zera antinutrientes no cozimento. Não zera. Eles continuam lá, em uma quantidade muito menor, mas mesmo assim, lhe fazendo mal. Então, eu hoje, como carnívoro, consigo identificar uma coisa incrível. Eu mudei o meu corpo. A minha saúde mudou. Com meus 52 anos, eu ouvia muito a minha filha dizer, minhas articulações do joelho estralavam para levantar, estralavam para baixar, doía a coluna para levantar, doía a coluna para baixar. Tudo que ia fazer tinha uma dor. Eu estava na idade do condor. Condor aqui, condor ali. E o que mais me incomodava era ouvir minha filha, principalmente minha filha e outras pessoas, e a minha filha, a gente é muito próximo. Não, pai, mas isso é porque o senhor está envelhecendo. E eu nunca aceitei essa ideia de, peraí, então o velho tá lascado. Envelheceu é sentir dor, envelheceu é ter problema de saúde o tempo todo, envelheceu, não. Isso não é verdade. Envelhecer é um processo natural da tua vida. Envelhecer com saúde é uma escolha. Você escolhe o quê? Eu escolho ter saúde. E a saúde que eu estou encontrando com a carnívora nesses quase 60 dias é surpreendente. As mudanças que eu tenho percebido no meu corpo, na minha vida, nas doenças que estão desaparecendo. Apareceu há uns 2 anos atrás um sinal aqui no meu rosto. E não doía, não incomodava, só que eu percebi que era uma coisa que estava aqui que não existia. E aí eu sempre vejo você, não, isso é normal, você vai ficando velho, vai aparecendo essas coisas, sinal, não sei o quê. Impressionante que quando eu me tornei carnívoro, acho que uns 15 dias depois de estar me alimentando só de carne, esse sinal começou a soltar como se fosse um adesivo, só que fazia parte da minha pele. E desapareceu. Eu tenho a foto, eu vou mostrar para vocês. Hoje o local do sinal está totalmente limpo. Ele desapareceu. Então, hoje ainda existe uma grande quantidade, principalmente no Brasil,
No Brasil existe um casal famoso na nossa alimentação, que é o arroz e o feijão. Nos vendem como o par perfeito da nossa alimentação. Também uma grande mentira. Eu vou fazer um vídeo depois só explicando sobre o que o arroz faz no teu corpo. Hoje eu estou falando sobre o feijão. Então, é incrível como a carne é benéfica e como os vegetais nos fazem mal. Nos venderam uma alimentação fraquíssima, que são os carboidratos, como alimentação perfeita. E a alimentação realmente eficiente para o nosso corpo é a carne. Primeiro, ela é biodisponível, ou seja, teu corpo absorve com facilidade. Segundo, ela te sacia. Aquela coisa de você comer de manhã e 10 horas, você toma teu café da manhã e 10 horas você já está pensando no almoço. Você almoça ao meio-dia. E 3 horas tu tem que fazer um lanchinho porque tu não consegue esperar teu horário da janta. Por que isso acontece? Porque a nossa alimentação é fraquíssima. Estou muito feliz como carnívoro pelos resultados que estou tendo. Na minha vida, eu estou me sentindo saciado hoje, porque com carboidratos você pode comer até encher, mas você não sente saciedade. Por mais que você coma, e olha que eu venho de uma família que tem facilidade para comer, eu sempre comi bastante. E hoje, comendo carne, eu chego à saciedade. Eu como e chega um ponto que meu corpo diz, beleza, já deu. Isso é saciedade. Só com a carnívora que eu consigo encontrar isso. Então os benefícios são incríveis. Eu sou Mauro José de Paula, carnívoro.